Olá, então vamos lá, né? Vamos para matemática. Olha só, que jeito melhor que a gente pode começar do que com as dicas, né? Vamos lá, então. Já vamos ver algumas dicas muito importantes. Algumas eu já acabei falando ali no meio dos assuntos, né? Até aqui, para quem vem nos acompanhando. Eu vou revisar elas e para quem não viu, então, são as dicas importantes para resolução dos problemas. Claro que com essas dicas nós vamos ter ali uns 40% da questão. E lógico que a gente precisa da essência do problema, né? Se é um problema falando de áreas, nós vamos ter que ter ali o mínimo de conhecimentos para calcular, né? Para a fórmula, para o cálculo daquela determinada área. Se o problema nos traz lá uma porcentagem, aí eu vou ter que ter a noção ali, a ideia, né, do cálculo e assim por diante. Mas as dicas nos ajudam muito. Por quê? Às vezes eu sei a área, né, sei o problema ali, a essência do problema, a matéria em si, mas na hora da resolução claro, né, lá numa prova, a gente fica um pouquinho nervoso, tem um tempo para controlar, tem vários detalhes que influenciam, né? E aí a gente acaba errando numa pegadinha, né? Como nós já vimos, muitas questões têm e vão aparecer essas pegadinhas para que a gente acabe errando a questão, e aí é uma questão fácil. E também essas dicas para conseguir encontrar um caminho mais prático, né? Para resolver o problema. E não ter, às vezes, que fazer todo um cálculo lá de meia folha, perder um tempão. Aí sim, aí já fica nervoso na próxima questão, porque sabe que não tem muito tempo, porque, né? Então, vamos às dicas, tá? Vamos facilitar o nosso trabalho. Nós não temos o tempo hábil, né? Nós estamos fazendo uma matéria de ensino fundamental de 9 anos, nós vamos trabalhar em meses, né? De dicas. Então, lógico que não tem como aprender tudo, como deveria ter sido lá na época, né? Todo período normal. Nós não vamos aprender um ensino médio, que seriam em 3 anos, em 2 meses também, né? Aí é muita matéria, já são cálculos mais complicadinhos, né? Uma matéria um pouco mais avançada, e aí a gente não aprende tão rápido assim, precisa aprender, exercitar, tirar uma dúvida, ver se entendeu. Então é aí que entram as dicas, para que a gente possa dar um jeitinho, né, se resolver e conseguir escapar ali sem ter muitos problemas, tá bom? Então vamos lá. Algumas já são conhecidas, né, como eu falei, mas são muito importantes. Então o que nós temos aqui? Vocês vão estar com esse material também, ou no arquivo, ou quem conseguir acompanhar aqui pelo vídeo, né? Então, principalmente na prova, a leitura do problema ali com a escrita. Vocês vão resolver o problema, tem que escrever de forma organizada e com uma letra legível. Não é para o professor, ele não vai olhar vocês, o examinador lá da prova. É para que vocês possam fazer a prova entendendo o que estão fazendo. Às vezes a gente anota correndo e faz uma letra ruim, depois na hora de passar para o cálculo seguinte, erra o próprio número que anotou, porque anotou muito errado ali, muito ligeiro, meio estilo um rascunho, né? Não entende nem a própria letra. Isso acontece muito, a gente erra muito por causa disso. E desorganizado, né? Como eu também vou fazendo alguns exercícios às vezes com vocês, claro que a gente está no meio de uma explicação. Então anota aqui, risca ali, puxa uma flechinha, faz uma observação. Mas, quanto mais organizado vocês fizerem, anotou a questão, os dados, agora embaixo faz um cálculo, opa, terminou o espaço, vem para um lado, segue direitinho. Não fazer um cálculo embaixo, faltou espaço, pula lá para cima, faz mais um pedaço do cálculo, faltou mais um espaço, aí já põe num outro lado e já mistura tudo e daqui a pouco errou, apaga um pouco, aí já não sabe o que apagou, apagou uma parte que não era e aquela confusão toda. Então, organização é bem importante para não ter esse tipo de erro, né? Um erro bem simples, às vezes sabe resolver a questão, mas deu um apurão, leu a questão, é muito grande, né? Se perdeu um pouco no meio da questão, aí
teria que começar tudo de novo, mas não está sobrando muito tempo e agora? Então, bem organizado para ficar mais fácil. Leitura e interpretação. Esse é outro grande problema. A gente tem que ler o problema, ler a questão toda. Como eu já falei, aqui enquanto nós estivermos praticando, exercitando, o que é muito importante, nós vamos ter tempo e vamos poder ler o problema todo. Não entendi muito bem. Lê tudo de novo, devagarinho. Ah, entendi um pouco, mas não todo ainda. Lê uma terceira vez, vai sublinhando, anotando os dados importantes ali, fazendo a coleta das informações. Então vocês vão ler 2, 3, 5 vezes se precisar. Claro que lá no dia da prova nós não temos todo esse tempo, essa jogada, né? Então, isso é enquanto a gente exercita, para depois estar bem craque, chegar lá na hora da prova, uma leitura, no máximo 2, já conseguiu ler, interpretar e coletar dados e segue no cálculo. Tá? Então, a interpretação, ler o problema e entender ele. Se coloquem no lugar da historinha. Ah, o trabalhador fez uma compra de R$2.000. Tentem imaginar, eu estou comprando um produto de R$2.000. Ah, eu vou pagar em uma entrada e mais tantas vezes. Então vão lendo o problema e tentando se colocar no lugar dele. Talvez seja uma forma fácil de interpretar o problema, de entender o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Que eu tenho que comprar um produto, paguei uma parte de entrada, vou financiar outra parte, né? O que vai acontecer, tá? Nessa minha historinha ali, nesse meu problema. Então essa interpretação é muito importante. Gráficos. Todos os dados que nós precisamos estão no gráfico. É só uma questão de ler e encontrar eles ali, né? Aí o problema está pedindo o quê? Então eu preciso saber o que a pergunta quer, o que o problema está me perguntando, me pedindo. Ah, lá no caso de um gráfico, num determinado ano, qual foi a maior produção de uma peça? Aí tem um gráfico lá mostrando a produção de uma determinada peça em vários anos. As informações estão ali, só ao invés de escritas, todas escritas estão em forma de gráficos, né, em forma de barrinhas, de colunas, de uma linha, né, aquelas famosas linhas de inflação, por exemplo. A inflação estava em tanto, subiu para tanto, caiu. Pesquisas eleitorais, né, o candidato A tinha um percentual de votos no primeiro momento, numa segunda data, um segundo momento, ele subiu para tantos por cento, depois caiu. Então todas as informações estão no gráfico. É só saber ler, olhar ali e entender, saber o que o gráfico está nos informando. Então são os detalhes, as anotações dos dados, ir coletando os dados, identificar a pergunta, o que o problema está me perguntando. Às vezes eu leio, entendo, interpretei, ótimo. Coletei os dados, perfeito. Aí foi, claro, o problema nos induz ali a calcular um determinado X na questão. Só que lá na pergunta depois, não era o X. A pergunta era, por exemplo, do valor total, eu descontei X, quanto que sobrou no meu valor. E eu calculei o X e já coloquei ele como resposta, mas não era. E tinha que descontar ele de algum outro lugar. Então, assim, esse detalhe também, identificar bem e ler bem a pergunta do problema. Depois que resolveu tudo, calculou, achou o resultado, relê a pergunta para conferir se a resposta deu certo. Tá? Então, esses detalhes todos vão ajudar muito. Lá na prova resolvi tudo, fiz toda a questão, achei uma resposta, tá aqui. Mas não era o que o problema pedia. Claro que aquele X que você encontrou é utilizado para chegar na resposta, né, de alguma forma, mas não era exatamente aquele valor que ele queria. Tá? Depois disso, então, relembrando, claro que eu preciso ter a essência do problema, preciso ter a noção do que eu vou calcular, do que o problema está me pedindo. Se é uma porcentagem, se é um problema com gráficos,
se é um problema com geometria, né? Se é um problema com áreas, então eu preciso, claro, ter a noção boa de cada área para saber aí resolver o problema. Depois dessas dicas todas, lógico que eu tenho que achar uma maneira de calcular ele. Eu vou ter que lembrar da fórmula ou tentar achar um outro jeitinho ali que eu chegue ao mesmo resultado, ao cálculo. Talvez uma regra de 3 vai ser muito importante a gente ter ela bem fixada, né? Saber fazer a regra de 3, porque ela nos ajuda em muitos tipos de problemas, né? E uma boa noção nos assuntos gerais, assim, né? Que é um ângulo, que vai entrar nas matérias que aparecem nas questões do ensejo. Esse aqui eu estou falando do nível médio, tá? O fundamental tem um pouquinho menos de matérias, são elas mais básicas, né? Mas também são importantes, claro, até porque nós não chegaríamos no médio sem a parte base primeiro, né? Mas ali do médio tem as questões bastante diferenciadas, assim, com vários assuntos, com ângulos, com áreas, com trabalho em dinheiro, né? Cálculos. Aí são cálculos simples, é multiplicação, soma, são operações básicas com valores, porcentagens, aí envolve ali dei uma entrada de tanto por cento, financiei um pouco, aumentou um pouco por cento, um juro, né? Os geométricos também, né? Que vão aparecer tanto geometria plana quanto a geometria sólida. Já vamos ver esses detalhes também, né? E os gráficos, né? Sempre aparecem os gráficos, mas esses são fáceis. Isso é uma parte boa para nós, né? Quando tem um gráfico, a questão está muito simples, tá dada, né? A gente só tem que entender ali e interpretar ele. Vamos ver alguns detalhes também, algumas informações bem importantes, algumas dicas, né? Mais umas ainda, mas mais práticas agora, em algum problema. Ainda tem mais alguns detalhes aqui, né? Usar deduções lógicas. O que isso quer dizer? Muitas vezes o problema parece difícil, traz toda uma história, né? Um monte de coisas, mas se a gente olhar pela lógica, a gente já elimina 2 respostas, por exemplo, das 4 já tira 2 de olho, assim como se diz, né? De dedução lógica. Por exemplo, vou inventar aqui um probleminha. Um tênis custa R$200. Eu dei 50% de entrada. Então, R$200, se eu der 50% de entrada, é a metade. De R$200 eu vou dar 100 de entrada. Então, eu estou financiando, vou parcelar, né? Vou ter que pagar o restante, que são os outros R$100. Aí o problema, digamos que diga assim, que eu vou pagar o restante em 2 parcelas. Bom, então se eu fiquei devendo 100 e vou pagar em 2 parcelas, mais ou menos, né, um chute assim, seriam 2 parcelas de R$50. Mas daí tem um juro, tal, então tem um problema, a historinha toda. E lá nas respostas diz assim, alternativa A, R$45. Bom, é uma alternativa que eu já elimino, né? Se eu estou devendo R$100, vou pagar em 2 vezes. Vai ser no mínimo 2 vezes de 50. Só que ainda tem juro. Eu vou pagar um juro, lógico, né? Então eu vou pagar mais do que R$50 cada parcela. Então essa alternativa A que me diz 45 está me diminuindo o valor? Como é que eu vou pagar menos do tênis? Não, né? Então é uma dedução lógica. Eu já posso eliminar essa alternativa. Não tem nem por que eu ficar pensando nela, calculando essa opção, né? Eu não vou pagar menos se tem um juro. O juro vai aumentar o preço do produto, não vai diminuir. A não ser que seja um desconto. Bom, aí é outra história. Mas no meu exemplo aqui seria um juro. Então tem que ser mais a parcela, né? Eu estou devendo 100 em 2 parcelas. Vai ser de no mínimo 50 sem juros, mas ainda tem mais juros. Então lógico que tem que ser mais do que 50 cada parcela. Se forem iguais, claro, né? Então essas deduções lógicas e em outros tipos de problemas também, em vários outros formatos que devagarinho nos exercícios e revisando aqui a gente vai ver, tá? Então muitas alternativas eu elimino assim, né, pela lógica. E uma outra e muito importante também é fazer o caminho contrário. Por quê? Principalmente naquelas questões que nos trazem assim,
uma expressão, aí tem lá x mais 25 igual a algum valor, e eu preciso encontrar o x. Olha só. Sabia que essa aí é uma questão que eu sempre tenho grande dificuldade? Então, nós já vamos ter o valor desse x, por exemplo, nas respostas. Quer dizer, aquele valor que nós estamos procurando é um daqueles 4. Então, eu posso substituir ele ali no meu problema e talvez encontrar já o resultado. Então, eu não preciso ir exatamente fazer todo o cálculo que seria necessário, né, se eu não tivesse as alternativas de respostas. Aí sim eu teria que pensar numa fórmula, fazer todo um cálculo. Mas a resposta já está ali. Claro que é uma daquelas 4, né? Lógico que tem 3 erradas, mas eu posso pegar aqueles valores e substituir ali no meu problema, na minha expressão, no lugar daquele x, né? E conferir se vai dar certo. Então é uma forma de fazer um caminho contrário, né? Ao invés de fazer a fórmula toda, calcular todo o processo, eu já estou com a resposta na minha frente. Só não tenho certeza qual das 4. Então eu pego ela, uma por uma, pego uma delas, substituo ali na minha expressão e vejo se vai dar certo. Opa, não deu. Tenta a segunda, a terceira, a quarta. Mesmo tendo que passar pelas 4 para encontrar, é mais fácil às vezes do que fazer o cálculo, né? Porque às vezes o cálculo é bem mais trabalhoso, eu já vou ter que lembrar de uma fórmula, eu já vou ter que... Aí a gente talvez não lembre disso tudo. Faz isso, faz o caminho contrário. Você está com a dica ali pronta, com a resposta, uma delas vai servir. Às vezes dá só para substituir ali e você já está com a resposta praticamente na sua mão ali, né? Na sua frente ela vai estar, mas já está quase que calculada para você. Então, essa é uma dica interessante também. Em alguns problemas a gente consegue fazer isso, usando a resposta para substituir lá no problema ou por umas tentativas ali, são só 4 opções, e encontra o resultado. Então assim, pessoal, nós vamos deixar agora para vocês várias questões ali para vocês irem fazendo. Utilizem essas dicas, muito importantes, e tentem fazer os exercícios. Então, pega a folha de exercícios, lê o problema, lê de novo, circula os dados importantes. Eu entendi que o problema fala sobre a área de um triângulo, quer calcular uma área, mas eu não sei calcular a área, agora eu não lembro de fórmula, não. Tá bom, mas vamos por etapas, vamos com calma então. Lê, interpreta o problema, circula os dados, tira as informações e anota ali. Um lado do triângulo é tanto. Ele está perguntando a área do triângulo, aí deixa ali como pergunta, área igual a uma interrogação. Não sei essa parte, não lembro disso, tá bom. Mas faz a leitura, interpretação e deixa a questão toda encaminhada. Agora, então depois que vocês trabalharem isso, vamos ver então essa dúvida de vocês e aí entramos, vamos lá para a área do triângulo, vamos para a área do quadrado. Nós vamos repassar assim todos, tá? Mas vamos nos deter nas dúvidas. Então se a gente vê ali, por exemplo, porcentagem é tranquilo, isso eu sei calcular, li o problema, interpretei, fiz aqui o cálculo, encontrei a porcentagem sem problemas. A gente revisa um pouquinho mais rápido depois, se ficou alguma dúvida. Se não, vamos trabalhar naqueles itens com dificuldade, com dúvidas, né? E esses que já são mais conhecidos. Ou ao contrário, claro. Porcentagem para mim é um desastre. Então vamos lá. Lê o problema de porcentagem. Tenta entender, interpretar ele. Porque a interpretação dele não tem nada a ver com a fórmula da porcentagem, com o cálculo que você vai fazer. Ler, entender a historinha. Lá, comprei o meu tênis a 200 à vista, paguei 100 de entrada e os outros 100 dividi em 2 vezes. Aí tem um juro. Agora eu não sei mais calcular. Tudo bem, mas leu a questão, interpretou, entendeu a historinha, anota tudo e deixa ali a dúvida. Agora vamos ver, depois eu vejo com vocês, né? Agora vamos ver o que faltou aqui. Qual é a parte do cálculo que não foi para frente.
Tá bom, é o juro? Vamos lá então. Agora vamos calcular, vamos entender o juro, vamos ver como é que faz isso. Mas essa parte de leitura e interpretação, tentem fazer para ver se vai, se funciona. Tá? Senão a gente já vai também revisar isso. Li uma questão e não entendi. Leu de novo? Não entendeu. Leu 3, 4 vezes, não consegui entender. Então tá, anota ali, essa questão eu não saí do lugar. Vamos revisar toda ela, vamos tentar entender por quê, onde é que foi a dificuldade. Tá? Se era o assunto, se era a questão, o jeito que ela estava escrita. Às vezes tem questões bem difíceis de entender. É mais difícil entender a questão, o que eles estão pedindo, do que o cálculo todo que tem que fazer. Acontece também, né? Tá bom, pessoal? Certo? Então vocês vão ter as questões para fazer. E eu acho que mais um dia, 2 ali a gente volta para revisar, fazer todas essas questões, daí captando, pegando essas dúvidas de vocês. Tá? Esses pontos principais aonde ficou ali realmente a questão. Vejam se vocês conseguem seguir essas dicas, né? Lê, interpreta, anota os dados. Aí vamos ver que cálculo que tem que fazer. Opa, vou ter que calcular uma área, eu não sei. Tudo bem, põe ali dúvida. Calcular a área do triângulo, e eu não lembro. Calcular a medida do triângulo, e eu não sei. Tá bom? Calcular o juro. Então, chegando até esse ponto, você já tem praticamente a questão pronta, né? Claro que agora falta aquela parte técnica de saber o detalhe ali do cálculo, né? Que daí a gente vai ver juntos. E só para lembrar aqui, por exemplo, eu vou pegar um probleminha aqui para a gente fazer juntos, então. Olha só. Diz assim, é uma questão 58 do Enseja 2017, segunda aplicação, do ensino médio. No gráfico, pode-se observar o índice de precipitação de água das chuvas em milímetros e a variação da temperatura média mensal em graus Celsius no decorrer de um ano no estado de São Paulo. Então, temos ali um climograma de São Paulo. Na direita tem a marcação, a medição, né, da precipitação de chuvas, está medindo a quantidade de chuvas. Na esquerda tem a medida da temperatura. Aqui embaixo ele nos identifica a precipitação, então são as barrinhas, né, essas barrinhas aqui do gráfico, todas elas, marcando a precipitação, a medida aqui na direita. E a temperatura do gráfico é essa linha, meia tortinha aqui em cima, que está medida aqui na esquerda do gráfico. Vocês viram como o gráfico, né, já está um pouquinho atrapalhado ali para induzir ao erro, né? A temperatura, a medida está na esquerda, mas o nome aqui, precipitação, está na esquerda. A temperatura aqui, o nome está na direita, mas a medida da temperatura está lá na esquerda do gráfico. Então aqui ficou, né, um pouco trocadas as informações para já dar uma confundida, né? Se tivesse aqui a temperatura com a barrinha aqui da temperatura, já ficava mais fácil, né? Então, às vezes, os detalhes ali, um gráfico é montado assim para dar uma confundida mesmo, né, na gente. Neste período, os meses em que houve respectivamente é na ordem, né? Então, primeiro vem a resposta do maior índice de precipitação de chuvas e em seguida vem a identificação ali qual foi o mês que teve a menor temperatura média. Então, quais foram? Olha que interessante isso. Então, nós vamos seguir as dicas lá dos problemas. Primeiro, lê todo o problema. Tenta entender a historinha. Não entendeu? Lê de novo uma segunda, uma terceira vez, quantas vezes precisar. Principalmente agora que estamos treinando, né? Praticando. Então, faz a leitura, tira os dados importantes. Vamos ver aqui. Tenta ler o problema lá embaixo, a pergunta. Entendeu a pergunta? Vamos ver agora a identificação e já encontrar a resolução, porque aqui não tem nenhum cálculo, é bem simples. Apesar de ter uma historinha meio difícil, um gráfico um pouco complicado, mas é muito simples essa questão, gente. Essa a gente não pode errar. Olha só, a pergunta. No período dos meses em que... do período marcado ali, né? Respectivamente, nos meses em que houve, respectivamente. Então,
Primeiro vem as respostas ali, janeiro e julho, janeiro. O primeiro mês se refere à precipitação da chuva e o segundo mês a menor temperatura. E olha que interessante, mais um detalhe, uma lógica, uma informação bem curiosa. Quais são as respostas que nós temos, as alternativas, né? Vamos utilizar a alternativa, a resposta, para ajudar a resolver o problema. Porque uma daquelas ali, uma daquelas 4, é a solução do nosso problema. Então, vamos pegar o primeiro mês aqui. Qual é o maior índice de chuvas? Chuva é a barrinha, né? Que opções nós temos? Janeiro, janeiro, fevereiro, fevereiro. Então, o maior índice de chuvas que o problema está nos mostrando aqui, ou é janeiro ou é fevereiro. Eu não preciso nem ficar olhando aqui para março, abril, maio até dezembro, porque não vai ter como resposta. Então é bem provável que justamente não seja uma dessas, né? A resposta correta vai estar em janeiro ou fevereiro, que são as alternativas aqui na primeiro mês ali, que é sobre a chuva, né? A precipitação da chuva. Em qual mês teve mais chuva? Janeiro ou fevereiro? É marcado pela barrinha. Então aqui as duas, uma do lado da outra. Bom, dá para ver ali bem visível que janeiro choveu mais que fevereiro, olhando aqui os tamanhos das barrinhas. Então, resposta A ou B, né? A C e a D eu já elimino porque fevereiro não é, já caiu fora aqui na precipitação da chuva. Agora vamos ao segundo mês aqui, a segunda opção. A menor temperatura, lembrando, a menor temperatura é a barrinha aqui, a curvinha aqui em cima. Em qual mês nós tivemos a menor temperatura? Só sobrou a alternativa A e B. Então, janeiro e janeiro, chuva. E a menor temperatura? Julho ou agosto? Vamos ver aqui. Ó. Em julho, tivemos aqui uma temperatura que chegou ali bem próxima dos 15, né? E agosto? Olha ali, ó, pela curvinha ali da temperatura no gráfico, para agosto a temperatura está subindo, né? Foi maior que julho, ó. Não muito, pouca coisa, está subindo ainda. Claro que lá em dezembro vai ser bem maior a temperatura, passa dos 20. Mas de julho para agosto dá para perceber ali que ela está subindo. Então a menor é julho. Então, respectivamente, a menor era janeiro, né? Que é a letra A e B, não muda aqui. Mas a menor temperatura, ou melhor, a maior chuva, né? É janeiro. E a menor temperatura, julho. Então, a resposta alternativa, a letra A. Então, eu não preciso ficar olhando aqui muitos meses, todos os dados do gráfico, porque eu vou trabalhar junto com a resposta. A pergunta em conjunto e vou olhando a resposta para me ajudar. Né? Por que eu vou ficar olhando aqui a temperatura em maio? Será que está menor aqui em agosto, setembro? Não tem resposta setembro, né? Para temperatura é só julho ou agosto. E para quantidade de chuvas, então, que era mais fácil ainda, né? Ou é janeiro ou é fevereiro. Então dá para ver ali bem fácil. E pronto, já matamos uma questão. Independente ali de gráficos mais complicados ou maiores detalhes, resolvemos aqui de uma forma bem fácil, só eliminando as alternativas, com a lógica, utilizando as respostas. Certo, pessoal? Então, nós vamos deixar umas questões para vocês irem fazendo nesse molde, com as dicas, utilizando as dicas. Lê de novo, interpreta, entende o problema, se coloca no lugar dele, tenta resolver a questão. Por último, quando chega, utiliza as respostas, como foi feito aqui, se ajudar, claro, depende de cada problema, né? Alguns sim, outros não. Mas se puder, utiliza as respostas para encontrar a solução, entende bem a pergunta, lê e tenta entender, captar ali bem o que o problema está te pedindo. Não sei resolver a questão, parei aqui, ele está pedindo a área de um triângulo e eu cheguei na pergunta qual é a área do triângulo, eu não lembro da fórmula da área do triângulo. Ótimo, você chegou até a questão, você leu, interpretou, entendeu, só parou agora no cálculo que precisava de uma fórmula. Então isso nós vamos revisar juntos, vamos ver essas dúvidas e vamos
ver todos esses detalhes. Mas você viu que 50% do problema já foi resolvido? Você já entendeu? Chegou até a questão. Agora eu só preciso calcular a minha área do triângulo, ou lá o meu juro, mas já sabe o que precisa calcular. Tá? Isso é a metade do problema resolvido. Tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês daí provavelmente sexta-feira. Nós vamos conversando, vamos avisando vocês para a gente corrigir todos esses exercícios, ver as dúvidas. Daí espero vocês para que vocês me deem um retorno dizendo: eu não consegui calcular no assunto lá da área, que eu não entendo nada, ou do juro, ou independente do que for. Algum assunto vocês devem entender um pouquinho melhor, outros não, né? Outros assuntos são mais difíceis. Claro que a gente entende normalmente mais do assunto que a gente utiliza no dia a dia. Talvez eu vá entender melhor outros assuntos. Nunca mexo com gráficos. Então eu tenho um pouquinho mais de dificuldades aqui de ler um gráfico, entender ele, claro, né? Vai ser normal isso. Tá bom, pessoal? Então, vamos conversando e até mais.